Muito bem, moçada. Vamos começar a aula de hoje falando da redução das disposições testamentárias. Tenho certeza que é algo que vocês já imaginam o que vem a ser, porque direta ou indiretamente já comentamos em aulas anteriores. Vamos analisar as disposições do Código que tratam desse assunto. São poucas, mas importantes. Vamos lá. Vejam o que diz o artigo 1966 do Código Civil. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Vocês já sabem disso, né? Lembrem do que diz o artigo 1845 do Código Civil. Ele especifica quais são os herdeiros necessários. Todos já sabemos disso, né? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E o artigo seguinte, 1846, diz que pertence a esses herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, que constitui a legítima. Lembrem, lá do início desse curso de Direito das Sucessões, que conversamos sobre a sucessão testamentária e esclarecemos que tem uma parte que é disponível e uma parte que é indisponível, né? O testador, ele não tem liberdade plena para testar, né? Não é possível sempre testar delegando ou entregando, dispondo de 100% do seu patrimônio. É possível dispor de 100% do patrimônio se ele não tiver herdeiros necessários. Se tiver herdeiros necessários, ele precisa reservar metade do seu patrimônio, que vai constituir a legítima justamente reservada para os herdeiros necessários, certo? O 1966 vem explicando isso de uma maneira mais simples e dizendo assim, o testador, ele pode acontecer de quando o testador realizar o testamento, ele não dispor de toda a parte disponível. Então, nomeio o Zé, meu herdeiro, na porção de 30% da minha herança. Pronto, imagina um testamento que só diga isso, né? Eu tenho herdeiros necessários. Então, eu tenho, por exemplo, filhos. Eu posso dispor 50% em testamento, justamente por conta do que diz o 1846, né? Se eu não dispor de toda a minha parte disponível, por exemplo, como eu disse agora, nomeio o Zé meu herdeiro no quinhão de 30% da herança, né? Ou deixo um legado para deixo a casa da rua tal, número tal, para a Maria, e isso não ultrapassa os meus 50%, significa que eu não estou dispondo de toda a minha parte disponível. Daí vem o 1966 e diz, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Então, a minha cota hereditária disponível, repetindo, é metade, se eu tiver herdeiros necessários. Se eu não distribuir toda essa metade no meu testamento, o que sobrar vai para os herdeiros legítimos, observada a ordem de vocação hereditária que já vimos lá no artigo 1829, certo? Vejam o artigo 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Vamos repetir. Nem todo o meu patrimônio é disponível se eu tiver herdeiros necessários. A parte disponível é apenas de 50%. Vamos supor que eu disponha de mais de 50% em testamento, tendo herdeiros necessários. Está errado, né? Toda a minha disposição é inválida, ineficaz, não vai produzir efeito algum? Não. O que o código determina é que essa disposição seja reduzida ao limite da minha parte disponível, né? Então está lá, ó. Se eu fizer uma disposição testamentária ultrapassando a minha parte disponível, tem que ser reduzido aos limites dela. Dela qual? Minha parte disponível, que é de 50%. Né? De que maneira? De conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Vamos ver esses parágrafos seguintes. Olha só.
Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, então excedeu, dispus lá em testamento, tendo o herdeiro necessário, passei dos 50% que eu podia dispor. Serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, pode ser um ou pode ser mais, né? Até onde baste. E, não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. Observem, atenção para isso. Se eu dispus de mais de uma quantia superior à minha parte disponível em testamento, tendo herdeiros necessários, evidentemente, né, tem que reduzir ao limite da minha cota disponível. Como reduzir? De onde eu tiro? O parágrafo 1º está dizendo isso. Né? Primeiro, tira dos herdeiros instituídos. Segundo, dos legatários. Então, o código estabelece uma ordem. Primeiro você vai tirar dos herdeiros instituídos e depois dos legados. Por que tem que reduzir? Qual a razão do caput desse 1967? Justamente para garantir o que alguns chamam de princípio da intangibilidade da legítima dos herdeiros necessários. Traduzindo isso, né? A legítima dos herdeiros necessários é algo intocável, é algo que você não pode mexer, é algo que tem que ficar reservado para eles. Certo? Por isso a necessidade de redução. Ultrapassei, preciso reduzir. Como reduzir? Eu instituí herdeiros e também deixei legados para outras pessoas. Então instituí herdeiro o Zé em 10%, a Maria em 20% e deixei uma casa da rua tal, número tal, para o João. Tenho que reduzir. Se essas três disposições ultrapassaram 50%, tem que reduzir no limite dos 50%. De onde que eu vou tirar? Começando pelos herdeiros instituídos. Pode ser até que, para reduzir, tem herdeiro instituído que não receba nada. Certo? E depois não deu para reduzir até os 50%, aí eu começo a mexer nos legados que eu fiz. Né? Tudo isso só vai acontecer, atenção, se o testador não dispor de maneira contrária. Porque eu posso deixar, que é o que diz o parágrafo 2º, eu posso instituir o Zé, meu herdeiro. Eu tenho herdeiros necessários no meu exemplo, certo? Tenho filhos, por exemplo. Né? Instituo o Zé, meu herdeiro, em 10%. Instituo a Maria em 20%. E deixo um legado para o João. Somando isso, ultrapassou os 50% disponível. Tá? Eu, prevenindo o caso, como diz o parágrafo 2º, eu, testador, eu posso dizer assim, se, por um acaso, essas disposições que eu estou fazendo agora nesse testamento, eu coloco isso no testamento, tem que estar expresso lá, ultrapassar o limite disponível, eu quero que o Zé receba integralmente os 10% que estou deixando para ele. Isso vai ter que ser respeitado. Sobrou quem aí? Sobrou a Maria, que recebeu 20%, e o legado que eu deixei para o João. Vai começar a tirar da Maria, que é a herdeira, e depois tirar o legado do João. Né? Isso será observado, o parágrafo 2º será observado se o testador deixar isso expressamente no testamento. Se ele não deixar, vai respeitar o parágrafo 1º. Sempre começar tirando dos herdeiros instituídos, ou o herdeiro instituído, se for um só, e depois para os legados. Né? Tentando chegar num exemplo. Imagine um patrimônio de 250 mil reais, certo? Qual que é a parte disponível? Um patrimônio de alguém que tem herdeiros necessários. Né? Qual que é a parte disponível? Metade. Tá? 125 mil. Essa pessoa que tem esse patrimônio de 250 mil, ele faz um testamento nomeando o herdeiro Pedro em 25%, nomeando o João, herdeiro, em 20%, e nomeando Maria em 20% do seu patrimônio. Daqueles 250 mil, se vocês fizerem a conta, vai dar exatamente esses valores que eu estou mencionando aí. 25% de 250 dá isso, 20% dá 50 e assim por diante, certo? Constatação óbvia neste caso. Ele deixou 65% do patrimônio dele, certo? Então,
ultrapassou, excedeu em 15%. Ou seja, em números, em valores, dá R$ 37.500 que ultrapassou. Tem que reduzir. Artigo 1967. Certo? Neste caso, só tem herdeiros instituídos. Então, nós teremos que reduzir deles. Certo? Imagine que tivesse um quarto que recebeu uma casa da rua tal, um legado. Por onde começaria a redução? Por esses 3 herdeiros. Certo? Se não fosse suficiente a redução, aí pegaria o legado ou uma parte dele. Tá? Mas nesse caso só nomeou 3 herdeiros. Né? Instituiu 3 herdeiros no testamento. Aí precisa fazer a redução. Como que você vai reduzir isso? Em partes iguais de Pedro, João e Maria? Né? Não. Atenção que diz lá o parágrafo 1º. Na proporção do seu valor. Tá? Então não vai retirar, reduzir o que eles receberam em partes iguais. Tem que ser na proporção do valor deles. Fazendo uma continha aqui, né? O que você tem que descobrir? O quanto esse 25% representa nesses 65%? O quanto esses 20% representa aqui? Vai dar esses valores aqui embaixo que eu marquei. Tá? É matemática. Né? Quanto reduzir de cada um? 14 de Pedro, 11 e pouco de João, idem de Maria, que receberam o mesmo percentual. Observem que a soma disso aqui dá exatamente os 37.500 que tem que reduzir. Certo? Então, é isso que o código está determinando. Tá? Você tem herdeiro necessário. Você tem uma parte disponível e uma parte indisponível. Você pode dispor em testamento de metade do seu patrimônio. Certo? Se você dispôs de uma parte inferior a 50%, o excedente vai para os herdeiros legítimos. Está lá no 1966. Se você dispôs de uma parte superior à sua parte disponível, de um percentual superior à sua parte disponível, precisa reduzir. E os critérios estão aí no parágrafo 1º, nos parágrafos 1º e 2º do 1967. Tá? Imaginem que nessa redução, nessa necessidade de redução, né, tem um legado. E esse legado é um imóvel. É aí que começa, é disso que trata o 1968, certo? Seja porque o testador determinou que tirasse primeiro do legado, seja porque chegou no legado, né, diminuiu dos herdeiros, não foi suficiente, agora precisa tirar do legatário também. Enfim, se precisa reduzir um legado, né, o 1968 traz alguns critérios para isso. Né? Vejam lá, quando consistir de um legado consistente em imóvel, né? Quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução far-se-á esta dividindo proporcionalmente. Aí é tranquilo. Se é algo divisível, você retira a parte que excedeu e pronto. Olha só o parágrafo 1º. Se não for possível a divisão e o excesso do legado, ou seja, aquilo que ultrapassar a parte disponível, montar a mais de 1/4 do valor do prédio, então você pega o valor do imóvel, aquilo que ultrapassou a parte disponível, que tem que diminuir, é superior a 1/4 do valor do imóvel. O que acontece? O legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ou seja, o legatário não vai receber o imóvel. Ele vai deixar o legado no imóvel, deixar o bem no imóvel. Mas olha só, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Ou seja, ultrapassou em mais de 1/4 do valor, a parte que ultrapassou da cota disponível consiste em mais de 1/4 do valor do imóvel dado ao legado, né? Ao legatário, o legatário não pega o imóvel. Por quê? Ou o que acontece? Ele deixa o imóvel na herança, que vai ser partilhado para outras pessoas, para os herdeiros legítimos, né? E pede deles o correspondente em dinheiro até o limite da cota disponível. Olha a segunda parte. Se o excesso não for de mais de 1/4, então pode ser que aquilo que excedeu da cota disponível, né, tenha um valor inferior a 1/4 do imóvel do legado. Né? O imóvel é objeto do legado. Aí o legatário fica com o imóvel.
né? E tem que repor em dinheiro a parte excedente aos herdeiros, certo? É exatamente o que está dizendo a parte final do parágrafo 1º. Se o excesso não for de mais de 1/4, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio. Mais de 1/4, ele deixa o imóvel, né, e pede em dinheiro a parte dele, até a cota disponível. Menos de 1/4, ele fica com o bem e repõe em dinheiro os herdeiros, certo? Olha o parágrafo 2º. Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, isso pode acontecer, lembram disso? Né? Um herdeiro legítimo pode ser também um beneficiário no testamento, né? Poderá, então, olha lá, se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. O que significa isso? Eu sou um herdeiro necessário, certo? Então, tenho direito à parte indisponível lá da legítima, né? Além disso, o testador, né, no testamento, eu fui beneficiado com um legado. A casa da rua tal, certo? Só que essa casa da rua tal, número tal, ultrapassa a cota disponível, né? Vamos supor que ultrapasse a cota disponível em 10%, tá? Se, neste caso específico do parágrafo 2º, hein? Se, neste caso, eu, beneficiado, sou também um herdeiro necessário, eu vou ter direito, além do legado, também à legítima, não vou? Na legítima, eu tenho preferência para receber esses 10% que ultrapassaram da cota disponível, justamente para ficar com o imóvel como um todo e evitar o condomínio com todos os demais herdeiros. Tá? Então, ele não teria que ou ficar com o imóvel e repor em dinheiro, ou deixar o imóvel e pedir em dinheiro. Se for um herdeiro necessário, completa essa parte dele disponível, né, com a legítima. E aí o imóvel fica integralmente para ele. Tá? É simples. É sobre isso que diz o Código Civil acerca da redução das disposições testamentárias. Tá?